Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro, eu sou professor de filosofia e este é o quinto encontro da nossa série de encontros sobre filosofia no ensino médio. Hoje a gente vai falar de um dos maiores filósofos de todos os tempos, Immanuel Kant, e a gente vai seguir a linha da aula passada. Então vamos direto para o assunto. Na aula passada, a gente vai lembrar que o Hume ele era um cético empirista. O que quer dizer isso? Quer dizer duas coisas bem peculiares. Ele achava a epistemologia do Hume, então sua posição sobre o conhecimento era de que todo conhecimento vem da experiência. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para ele, o homem, quando o homem nasce, o homem é uma tábula rasa, que é uma palavra latina para uma folha em branco, e a experiência preenche a nossa mente com conhecimento, com o que ele chama de conhecimento, né? É um conhecimento diferente. O Hume, ele era cético, lembrem-se, viu? Eu fiz um esclarecimento na aula passada, era cético, a gente não é cético em geral, a gente é cético em relação a algumas coisas a gente não acredita, em algumas coisas a gente não tem capacidade de julgar. O Hume, ele era cético em relação a algumas afirmações filosóficas e, principalmente, da ciência. Lembrem-se, na época do Hume, proposição da ciência era física, física de Newton. Era o modelo científico, como é até hoje, era a física newtoniana. Então, o Hume, ele acreditava que a física newtoniana ela era pretensiosa demais. Por quê? Porque a experiência do homem é uma experiência limitada. Então, se aqui a gente tem experiência, a gente tem limite, correto? A humanidade só existe há um tempo, a vida do ser humano ela é limitada no tempo, naquela época ainda mais, e, e as proposições da ciência elas não tinham limites, certo? Se as leis, né, como a gente ressaltou bastante nas aulas passadas, as leis da física elas valem indefinidamente. Para o Hume, isso era muito estranho, porque como que o homem pode afirmar alguma coisa sobre o futuro se ele não tem experiência disso? Certo? É, o, a frase, digamos, o exemplo polêmico criado por Hume era o exemplo do Sol nascer, correto? Vocês devem lembrar, o Hume ele falava de uma maneira muito curiosa de que ele tinha dúvidas de que o Sol ia nascer no outro dia. Por quê? Bom, porque ele não sabe o que vai acontecer no outro dia. Pô, ele não teve experiência disso. Mas o Hume ele era preocupado em justificar essa nossa sensação de certeza. E da onde vinha a certeza de que o Sol ia nascer amanhã? Para o Hume, a única justificativa para essa certeza que a gente tinha era um hábito. A gente se acostumou a ver o Sol nascer toda manhã, então a gente acredita, por uma questão de hábito, que o Sol vai nascer no outro dia, mas a gente não pode ter certeza. O ceticismo humeano é sobre a certeza das coisas. Hume, com certeza, na vida dele, agia como se o dia fosse nascer amanhã.
Ele não vivia como se fosse o último de sol da vida dele. Mas ele não acreditava que aquele tipo de conhecimento era um conhecimento certo. Esse hábito, para algumas pessoas, era fraco demais. Kant era um filósofo. A nossa aula hoje é sobre o criticismo kantiano. Kant, ele era um filósofo nascido em Königsberg, que hoje é uma cidadezinha localizada na Alemanha, mas na época era uma parte do domínio da Prússia. O que basta saber é que Kant ele nunca saiu da sua pequena cidade, Königsberg. Ele não era adepto de viagens nem nada do tipo e passou a vida toda escrevendo e lendo, e a maioria das coisas que se sabe sobre a figura do Kant era isso, era escrever, estudar e ensinar. Para o Kant, esse hábito, a maneira como Hume justificou as asserções da ciência, que todo mundo tinha como certa, essa maneira como ele colocou apenas para o hábito, para o Kant não era suficiente. O ceticismo do Hume ele era, até certo ponto, justificado, no sentido de que a experiência é sim um ponto de partida importante para o conhecimento, mas o ceticismo em si não era o lugar onde você deveria parar. Como que a gente pode explicar isso? Existe uma citação de um pequeno livro do Kant, um livro que ele fez para ser mais simples do que a crítica da razão pura. Crítica da Razão Pura é um livro bem difícil. É a obra-prima do Kant, talvez um dos grandes livros da filosofia. Um dos livros mais lidos da filosofia, com toda certeza. Mas é um livro complicado de você entender nas primeiras leituras. Então, Kant ele fez uma versão mais simples, que a gente chama, o nome do livro completo é Prolegômenos para toda metafísica futura que queira se dizer como ciência, mas a gente chama apenas de prolegômenos. Ou prolegômena. Ou a gente geralmente vê como prol. Na introdução desse livro, ele escreveu a seguinte coisa: este Hume pressentiu igualmente a possibilidade desta ciência formal. Quando Kant está falando, isso aqui é uma citação dos prolegômenos, viu, pessoal? Quando ele está falando de ciência formal, ele quer dizer estudo da mente humana, ou seja, o estudo de como a gente conhece as coisas. Mas levou o seu barco, isso é a sua filosofia, entendam barco aqui como filosofia, a fim de pôr em segurança à margem o ceticismo, onde talvez fique e apodreça, ao passo que a mim interessa fornecer-lhe um piloto que, segundo os princípios seguros da arte do timoreiro tirado do conhecimento do globo, mundo de uma carta marítima completa, munido de uma carta marítima completa e de uma bússola, possa conduzir o barco para onde bem lhe aprouver. Essa citação que vocês acabaram de escutar mostra que o Kant ele tinha uma insatisfação com a maneira como o Hume terminou a sua filosofia. Isso mostra, mais ou menos, a gente já pode ter aqui uma noção do que de fato é essa crítica kantiana. Kant ele não é um autor muito fácil de você posicionar naquela antiga divisão que a gente fez. Por exemplo, a gente sabe dos nossos encontros que o Descartes é um racionalista. Por que a gente sabe isso?
porque ele considera que o conhecimento certo, a certeza mesmo, ela vem, digamos, apenas da razão. Então, conhecimento, vamos colocar aqui, conhecimento, né, vem da razão. O que Descartes faz com o conhecimento empírico? Naquela obra, o discurso sobre o método, a gente sabe o que ele faz. Ele joga tudo fora. Ele fala, peraí, eu já me enganei em relação às coisas que eu achei que tinha visto, das coisas que eu achei que tinha ouvido. Então, o que ele fala? Ele fala, não, eu preciso dispensar essas coisas. Né? O Hume, pelo contrário, ele acha que não vai ter nada na razão. Se você for procurar apenas na razão, você não vai encontrar nada. Primeiramente, considerar de que não existe nada na razão, de fato, que não esteja antes, que não tenha antes passado pelos sentidos. Que motivo a gente tem? Qual o sentido de se procurar as coisas na razão se tudo vem do empírico? Então, o conhecimento, seja lá ele qual for, de que tipo que é, né? O conhecimento vem apenas dos sentidos. Bom, mas aqui a gente vai entender agora que o que a gente chama de fato de uma crítica kantiana é a capacidade dele de ver o que tem de correto no empirismo, o que está correto aqui e o que está correto no racionalismo também. Então, quando a gente chama, digamos, a posição crítica ou criticismo kantiano, né, como diz o título da nossa aula, quer dizer que o Kant ele é um autor capaz de entender o papel do empirismo, o papel do empírico, dos sentidos, da experiência no conhecimento, ao mesmo tempo que também é capaz de entender o papel da razão nisso tudo. Então, é nesse sentido, quando alguém perguntar para vocês qual é o sentido da crítica kantiana, em relação à teoria do conhecimento, em relação à epistemologia, é saber exatamente qual o papel desses dois, digamos, dessas duas maneiras de ver o conhecimento e como, de uma certa maneira, as duas coisas estão corretas. Entende? Uma crítica nem sempre, isso aqui é talvez uma dica até para a vida, né? Uma crítica nem sempre é algo negativo. Nem sempre. Às vezes você recebe uma crítica e a crítica pode te ajudar. E o sentido da crítica kantiana é um pouco isso, é analisar e ver exatamente o que está certo e o que está errado em cada posição. Então, qual é exatamente o papel do empirismo e qual é o papel da razão na questão do conhecimento? Em especial, outra pergunta que a gente tem que se fazer agora é exatamente pensar como que essa posição da crítica kantiana, como o criticismo kantiano vai ajudar a filosofia a entender melhor as posições da ciência, em especial as posições da física de Newton. Lembrem, gente, quando a gente fala em ciência na era moderna, a gente está falando da física. E a gente está falando da física newtoniana. Então a gente precisa agora entender como que funciona o conhecimento em Kant, o que realmente significa essa crítica, né? O que significa a crítica em relação ao racionalismo e ao empirismo, e a partir desse momento a gente pode entender como que o Kant tirou o barco, digamos, o barco do pensamento humano, né? O barco da filosofia do ceticismo. Então vamos lá. Para a gente entender mais ou menos como que funciona o papel dessa crítica, a gente tem que entender como que a gente forma um conhecimento. Então,
é muito famoso, na verdade, bastante perguntado também, uma série de proposições, uma série de coisas que Kant afirma sobre os juízos, né? Os juízos kantianos são extremamente famosos. Para a gente não complicar muito, juízos a gente pode entender como julgamentos ou apenas como coisas que a gente fala, então coisas que a gente fala querendo ser verdade. Então a gente fala algumas coisas sobre algumas coisas, certo? A gente afirma, por exemplo, essa caneta ela é da cor cinza e é da cor preta. Eu estou aqui neste momento em Brasília, o clima está chuvoso. Esse tipo de coisa que eu estou falando são juízos, são julgamentos sobre o mundo, certo? Juízos, na opinião kantiana, podem ser classificados. E essas classificações são extremamente importantes, são na história da filosofia e são extremamente importantes no discurso em geral. Por exemplo, observem esse julgamento aqui. Segundo a ordem da experiência, os juízos podem ser classificados de acordo com a ordem da experiência. Pessoal, isso é muito importante de guardar. Eles podem ser a posteriori, podem ser a priori. O que quer dizer cada uma dessas coisas? Vejam, essas duas palavras aqui são latinas. A posteriori quer dizer basicamente o que vem depois e a priori quer dizer o que vem antes. Mas, digamos, antes ou que você quer saber algumas coisas, é isso que o Kant quer dizer. Os juízos de algumas coisas, a gente só sabe a verdade, a gente só sabe a verdade desses juízos depois, veja bem, depois de consultar a experiência. Eu citei um juízo a posteriori agora há pouco. Eu falei, hoje em Brasília está nublado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que quer dizer quando eu digo que esse juízo ele é um juízo a posteriori? Quer dizer que eu preciso, para saber se isso é verdade ou não, eu preciso sair e olhar o céu e julgar se é verdade aquilo. Eu preciso ver. Então, pensando em relação à ordem com a experiência, a gente sabe que os juízos a posteriori, a gente só sabe, vamos colocar aqui, só sabe a verdade depois da experiência. A priori, alguns de vocês já devem imaginar, é aqueles que você sabe antes consultar a experiência. Um tipo de julgamento que a gente sabe não precisa da experiência, a gente já citou aqui algumas vezes, 2 mais 2 igual a 4. A gente não precisa sair na rua, pegar 2 laranjas mais 2 laranjas para a gente saber que dão 4 laranjas. A gente não precisa da experiência para isso. Esses são, então, os dois tipos de julgamentos, os dois tipos de juízos, segundo a ordem com a experiência. Kant também ele classifica os juízos segundo o tipo de informação que carregam. Esses juízos, segundo Kant, eles podem ser sintéticos. Aliás, vamos começar aqui. Eles podem ser analíticos e podem ser também sintéticos. Juízos analíticos, prestem bem atenção nessa definição. Juízos analíticos são aqueles em que o predicado está contido no sujeito. O exemplo mais famoso disso é solteiros são não casados. Parece bobo, não? Parece bobo, mas de uma certa maneira, para a filosofia kantiana,
todos os juízos que são ditos analíticos são bobos assim. Em que sentido eu estou falando isso? No sentido de que quando você fala solteiro e você fala que eles são pessoas não casadas, você não está acrescentando nada de informação na palavra solteiro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você entende o que é solteiro, você não precisa de fato saber o que é um não casado, saber que eles são não casados. Então, é nesse sentido que costumam falar que os juízos analíticos eles não são informativos, eles são explicativos. Então, vou botar aqui. Kant dá outros exemplos, como todo corpo tem massa, esse tipo de coisa, para ele eram juízos analíticos. Juízos sintéticos, todavia, são os que o predicado não está contido no sujeito. A gente deu um exemplo aqui. No caso, o céu está nublado. Esse juízo, ele é sintético. Em que sentido? No sentido de que esse está nublado, ele não é algo que está contido no céu. O céu poderia estar em outra situação. Então, quando você fala esse predicado, você está acrescentando, guardem bem isso também, você está acrescentando alguma informação para o céu, correto? Que é o sujeito, que é o nosso sujeito. Então, os juízos sintéticos, eles são informativos. Isso quer dizer que eles acrescentam coisas para o nosso intelecto. Gente, aqui a gente já começa a identificar o que é Humeano. Isso aqui não lembra Hume um pouco? Lembra Hume. Porque aqui ele está dizendo que as coisas que de fato acrescentam conhecimento, a gente consegue ver claramente que elas são, primeiro, a posteriori, se a gente pegar aqui essa outra classificação, né? Peraí, então Kant ele é como Hume? Ele acha que os juízos sintéticos eles são sempre a posteriori, ou seja, eles dependem da experiência? Você tem que ir lá fora de casa e olhar o céu. Então, todos os juízos sintéticos eles são a posteriori? A resposta para essa questão é não. Não. Porque a grande pergunta, a grande investigação da crítica da razão pura, pessoal, essa parte aqui é a cara da filosofia moderna. A gente tem que saber isso. Se a gente sabe alguma coisa de filosofia moderna, se eu tivesse que escolher uma coisa para vocês saberem e esquecer o resto, definitivamente essa tinha que ser a coisa que vocês teriam que lembrar. Porque na crítica da razão pura, a pergunta que motiva o livro todo, o livro tem mais de 500 páginas, é possível juízos sintéticos a priori? Digo, é possível você acrescentar informação, juízos sintéticos querem dizer mais informação, antes da experiência. Isso aqui quer dizer antes da experiência. Pessoal, a resposta para essa questão, que talvez é uma das questões mais marcantes da filosofia, pela maneira como ele coloca, a resposta é sim. Para Kant, e aqui a gente entra mais ou menos assim de uma maneira bem rápida e bem leve, como Kant forma esses juízos sintéticos a priori. A parte humeana, vamos estabelecer que aqui existe uma espécie de caminho e aqui a gente chegou, digamos, no conhecimento forte ou
vamos colocar aqui, científico. E aqui a gente está no início da caminhada até chegar aqui. Hume, ele achava que as coisas, vamos marcar aqui, Hume, ele achava que as coisas só vinham até essa parte aqui, que é a parte da experiência. De fato, o Kant ele concorda com essa parte aqui. Realmente ele concede isso para o Hume. Ele naquela mesma obra Prolegômenos, ele fala que foi o Hume a pessoa que me acordou do sono. Ele fala que foi o Hume que acordou ele do sono dogmático. Ele fala, o Kant fala, Hume está certo quanto a isso. As coisas começam na experiência. O homem, essa parte aqui é uma parte talvez bem difícil, ele capta os fenômenos. O homem, ele capta pela experiência os fenômenos. O que é um fenômeno, professor? Vocês podem me perguntar aqui. Fenômeno é a característica, guarda bem isso, do que acontece apenas uma vez. Os fenômenos para o Kant são os objetos da experiência. Guardem apenas isso. O fenômeno ele acontece uma vez e ele não se repete. Pensem, por exemplo, em outro fenômeno, Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Porque no fim o pessoal chamava ele de Ronaldo Fenômeno, né? Porque não tinha outro igual. Então é isso que vocês têm que pensar. Os fenômenos são captados pelos sentidos, mas eles só são captados aquela vez, toda vez de maneira diferente. Então, era isso, por exemplo, né, em outras palavras, que o Hume afirmava. Você não pode dizer que o passado vai ser igual ao futuro. Então, por isso mesmo, você não pode dizer que o Sol vai nascer amanhã. Por quê? As coisas não têm obrigação de se repetir como a gente acha que tem. E o Kant entendia isso. Não, realmente, essa é a ordem dos fenômenos. Não tem uma obrigação de repetição. A partir daí, o Hume, o que o Hume faz? Estabelece bem aqui uma barreira, que é o seu ceticismo. Certo? Mas Kant não. Kant quer ir além. E essa parte é a parte, digamos, efetivamente que o Kant é a parte que Kant estabeleceu uma real contribuição para o nosso entendimento. E essa palavra é curiosa, porque para o Kant você não tem que estudar mais os fenômenos e nem tem que parar de tentar buscar o conhecimento. Para o Kant, essa segunda parte aqui, para chegar no conhecimento científico, era a parte em que a gente tinha que estudar o entendimento. O homem, ele pula da observação dos fenômenos para o conhecimento científico, ele faz as relações entre as coisas que ele captou pelos sentidos, pela experiência, não por hábito. Veja bem, não é o hábito que faz a gente entender e produzir o conhecimento científico. O que faz isso é uma capacidade inerente da nossa razão, uma capacidade do nosso entendimento. Então, para o Kant, o homem nasce com essa faculdade, com essa razão. Veja, essa é a parte que eu posso dizer humeana do Kant, né? A parte que ele fala assim, não, Hume estava certo nessa parte empirista. Mas Descartes também estava certo em entender que o homem tem a razão e a gente, estudando a razão, a gente consegue entender como que a gente produz os juízos sintéticos a priori, que são, digamos, o tipo de coisa que a ciência fala. Então, o homem tem diversos mecanismos na razão que faz ele produzir conhecimentos que são necessários, conhecimentos
conhecimento universal de fato, né? Para a gente não deixar dúvida, uma dessas faculdades que a gente tem no entendimento é exatamente a causalidade. Vocês podem voltar na aula passada e vão ver que o Hume realmente fala que a causalidade é a base de toda a ciência e a causalidade não tem outro fundamento que não o hábito. Para Kant não é isso. Para Kant, a causalidade ela é uma função do nosso entendimento que relaciona tudo que foi captado aqui, nesta fase sensível, na parte da experiência, o entendimento organiza e faz conhecimento científico, ou seja, faz juízos sintéticos a priori, acrescenta informação sobre coisas que a gente não precisa da experiência para ter certeza. Veja, lembra que a gente falou assim que a ciência fala coisas para o futuro? Então essa parte não tem como ter experiência, mas para o Kant não tem problema. Por quê? Porque o entendimento permite esse salto, permite esse tipo de aventura, digamos assim, né? Do homem tentar sair e além da experiência. E realmente esse é um dos temas da crítica da razão pura, né? Você pode fazer essa questão bem aqui, é possível juízos sintéticos a priori, de diversas maneiras. Uma dessas maneiras, ao modo humeano, é falar como que o homem pode ir além da experiência e produzindo conhecimento, né? Produzindo novas informações. E a maneira que o Kant responde isso você tem que estudar as nossas faculdades, o nosso poder, o nosso entendimento, a razão. Então veja, gente, que a caminhada kantiana, isso aqui a gente pode chamar como saber kantiano. A caminhada do saber kantiano é assim, é uma parte humeana, mas tem uma outra parte que é puramente racionalista, uma parte empirista e uma parte racionalista, de estudo da razão. Essa jogada do Kant de, digamos, não ficar procurando as coisas na natureza mesmo, a maneira de justificar no mundo, e sim passar a olhar a maneira como a gente raciocina, a maneira como o nosso entendimento funciona, ficou conhecida na história da filosofia como uma revolução copernicana. Essa é a última coisa. Em que sentido é uma revolução copernicana? No sentido de que o homem antes não prestava atenção completamente nas suas próprias faculdades. O homem ficava tentando, digamos, a gente tinha aqui, isso aqui é um olho, né? O homem e a gente ficava olhando objetos, uma caixa. O homem ficava tentando compreender as coisas olhando demais o objeto. Entendeu? O sentido da revolução copernicana é o homem se voltar para o estudo do seu próprio entendimento. Entender como que o próprio entendimento produz verdades. É muito curioso esse movimento. De certa maneira, se a gente pensar, por exemplo, em um racionalismo como Descartes, o Descartes ele era um pouco preso à maneira como ele via as coisas, né? E esse era o erro do Descartes, porque o Descartes não analisou com detalhes como que o entendimento dele funciona. E esse é o sentido da revolução copernicana. Ele desloca a atenção da filosofia que estava aqui, no que a gente pode chamar apenas de objeto, e ele passa para o entendimento, ou apenas estudo da razão. Essa parte, pessoal, cai bastante em prova, viu? O sentido da revolução copernicana kantiana.
Por quê? Porque não só é um movimento forte na filosofia, como ele representa todo uma tendência da Renascença, que estudava o homem. Vocês devem lembrar na aula passada como eu botei aquela obra do Leonardo da Vinci, do Homem no Centro. E na filosofia isso aconteceu de fato com a filosofia kantiana. O maior filósofo moderno, talvez um dos maiores filósofos da história da filosofia. Então é isso, pessoal. O que eu queria que vocês guardassem nesse momento. Hume fez uma crítica à maneira como a ciência generalizava as coisas, né? Como ela ia para uma parte que não tinha experiência e a única saída era o ceticismo. O Kant ele não estava satisfeito em ver o hábito justificando as afirmações da ciência. Ele queria outro tipo de coisa. Investigando, ele descobriu que as certezas da ciência elas não vinham do hábito e nem da observação da coisa mesmo. Era um estudo da maneira como a gente entende, um estudo da razão. Isso, de certa maneira, personifica o que eu chamei aqui, o que é chamado, na verdade, na história da filosofia de Revolução Copernicana. Então, aqui vocês tiveram uma aula rápida, muito rápida, sobre a filosofia kantiana. Eu não teria condições de ir o máximo que essa filosofia kantiana pode ir. É uma coisa simplesmente que você tem um estudo de vida, você precisa da vida toda para entender completamente Kant. Mas o que eu passei para vocês aqui é um contexto geral do que aconteceu nessa discussão entre Hume e Kant, e como Kant conseguiu dar uma nova ideia, uma nova maneira de se fazer filosofia que até a publicação da Crítica da Razão Pura não existia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês tiverem alguma questão, pode deixar no comentário. Podem tentar entrar em contato comigo por e-mail. E a gente se encontra na próxima. Obrigado.